Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, 17º capítulo, página 200, onde nós iremos falar de métodos anticoncepcionais. Então, neste capítulo, nós vamos estudar todos os métodos contraceptivos para evitar, uma gravidez indesejada, outras vezes doenças sexualmente transmissíveis, que é as DSTs. No livro de vocês, na página 200, mostra 9 métodos anticoncepcionais. Tem o implante, que são chips, tem os espermicidas, tem o diafragma, tem o anel vaginal, tem a pílula anticoncepcional, que essa é a mais conhecida, tem o DIU, tem a camisinha também, que é bastante conhecida, esponja espermicida, essa que é usada, ela é muito comum em outros países, e também tem o adesivo. Então, o livro de vocês fala sobre esses. Eu acredito que muitos desses vocês não conheçam, mas a pílula do dia, a pílula anticoncepcional e a camisinha, todo mundo conhece, já ouviu falar. Aqui vocês vão estudar como são utilizados esses métodos anticoncepcionais. Também vão entender que não são todos que podem usar todos os métodos contraceptivos que estão aqui. Tá? O livro de vocês fala assim: os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são usados por casais que desejam evitar gravidez. Então, o anticoncepcional ele existe a fim de o quê? Não exista uma gravidez indesejada. Observe a imagem com atenção. Quais os métodos anticoncepcionais mostrados vocês conhecem? Eu acredito que a maioria já ouviu falar da pílula anticoncepcional e da camisinha, Será que qualquer pessoa pode utilizar os 9 métodos que aqui estão, que foi citado aqui nessa página? Como ter acesso a eles? São perguntas. Será que existem métodos anticoncepcionais que podem fazer mal à saúde? O que as pessoas devem fazer para decidir qual método é melhor para elas? São perguntas. E o livro diz assim, neste capítulo você vai conhecer os principais métodos anticoncepcionais e poderá responder a essas e outras questões. Então, no decorrer do capítulo, vocês vão entender quais são os métodos contraceptivos, quais são benéficos para a saúde, quais não são, quais métodos as pessoas podem utilizar, tá? Se eles são de fáceis acesso ou não, é isso que vocês vão estudar neste capítulo. Então, página 201, o livro de vocês diz assim, evitando uma gravidez indesejada. A gente sabe que para uma pessoa engravidar, precisa, a partir do momento que nós estudamos lá atrás sobre puberdade. Puberdade é quando a menininha começa a produzir óvulo ou ovócito, tá? E o menininho ele começa a produzir espermatozoide. E o encontro desse óvulo com esse espermatozoide há uma fecundação, e essa fecundação gera células ovo e a formação de um embrião, Então, para que haja uma gravidez, precisa de um encontro de um gameta masculino e um gameta feminino. Então, para não ter essa gravidez, precisa de evitar que esse ovócito, esse espermatozoide, se encontre com esse ovócito para não haver fecundação, correto? Então, o livro de vocês fala assim, A partir da puberdade, o corpo dos meninos e das meninas sofre alterações possibilitando a reprodução. Para assumir a responsabilidade de ter e de criar filhos, todavia são necessárias, além de muita maturidade, condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. O que isso quer dizer? Nós, moças e rapazes, com 13 anos, o corpo está apto à reprodução. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que reproduzir. Por quê? Para a gente reproduzir, nós temos que ter muita responsabilidade, entendeu? Nós temos que ter condições financeiras, temos que ter maturidade para que haja o crescimento, o desenvolvimento em condições adequadas dessa criança. Então, uma gravidez é uma decisão que deve ser tomada
por pessoas conscientes e ela tem que ser planejada, tá? O livro de vocês fala assim, ó. As pessoas ativas sexualmente podem evitar uma gravidez indesejada, planejar o momento de ter filho utilizando diferentes métodos anticoncepcionais. O que são pessoas ativas sexualmente? São pessoas que fazem sexo diariamente. Então, essas pessoas, elas precisam, né, evitar, já que elas fazem uso, né, de eliminação de gameta pelo homem, gameta masculino que é espermatozoide pelo homem, liberação do ovócito feminino pela mulher. Para não haver o encontro, precisa de o quê? Precisa de evitar, né? Então, por esse motivo, existe diferentes métodos anticoncepcionais, né? E os casais, eles devem procurar um desses métodos para o quê? Para evitar a gravidez indesejada, tá? E qual que é o método utilizado, tia Dani? Existem vários. E para você saber qual que você deve, né? Você não, as pessoas que têm vida sexual ativa. Elas devem buscar a orientação de um médico, né? Que vai aconselhar esse casal, né, no uso de um ou até mais métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, que é a mesma coisa, para não, né, ter nenhum tipo de dano prejudicial na saúde. O livro de vocês fala assim, ó. Não existe um método mais adequado em termos absolutos. Cada um deles tem suas características e envolve vantagens e desvantagens. Os principais métodos anticoncepcionais são classificados na tabela abaixo. Então, o que acontece? Não existe método anticoncepcional 100% seguro e não existe método anticoncepcional que não danifica 100% a saúde. Então, os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles envolvem vantagens e desvantagens. Os principais métodos contraceptivos que o livro de vocês mostra são métodos naturais de abstinência ou comportamentais. O que significa isso? São métodos onde se usa tabelinha, temperatura basal, que a gente vai descobrir o que é isso, e muco cervical. Tem os métodos contraceptivos de barreira. Quais são esses? São os usos de camisinha masculina, camisinha feminina, diafragma, tá? Vocês vão descobrir o que é diafragma, e espermicidas. Tem os hormonais, tem os métodos contraceptivos hormonais, que são as pílulas, né? Tem ela em comprimido, tem ela injetável, tem o implante, que é o chip, tem o adesivo, que é colocado na pele, e tem o anel vaginal. Tem também o método contraceptivo cirúrgico, que é nas mulheres laqueadura, né? E no homem vasectomia. E tem também os ultrauterinos, que é o famoso DIU. Então, esses são os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos mais usados. Os naturais, que é a famosa tabelinha, né? Os de barreira, que é camisinha, diafragma. Os hormonais, que são anticoncepcionais em comprimido, injetável, né? Os chips também são implantes, adesivos e anel vaginal. Os cirúrgicos, que para homem é vasectomia e para mulher é laqueadura. Na mulher amarra ou retira parte das trompas. E o DIU, né, que é o intrauterino. Então, esses são os principais métodos contraceptivos. Agora eu vou fazer um próximo vídeo onde nós vamos começar falando de cada um deles a fundo. Eu vou começar falando dos métodos naturais de abstinências ou comportamentais, que são as tabelinhas, temperatura basal e muco cervical.